aula de hoje vamos continuar falando sobre lápis de cor, sobre preenchimento. E o que a gente vai fazer hoje é o preenchimento de uma composição. Vamos usar lápis de cor. E além disso, eu vou começar a dar sugestões de composição de cor, sugestões de combinação de cor. No princípio, eu vou falar um pouquinho mais sobre o círculo cromático, vou dar algumas sugestões de cores e depois vocês vão ver que eu vou fazendo vídeos preenchendo essa forma. Os vídeos, eles têm partes aceleradas porque mostra eu preenchendo esse donuts. E aí depois no fim vocês vão ver que pula para a última parte, que é uma parte que já é a parte do detalhamento. É importante dizer que para a gente começar a preencher alguma coisa, vocês vão ter que começar a preencher em partes. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, detalhamento, volta, detalha mais um pouco, descansa o desenho, volta depois, preenche mais um pouquinho. Então, não é de uma hora para outra, né, que você vai começar a preencher tudo de uma vez. É por partes. Como se fosse uma casca de cebola, que você vê uma parte bem fininha, outra parte mais fininha, e aí montando as cores e os tons. O lápis de cor que eu tô usando é o lápis de cor escolar, tá? E só a folha que tem uma gramatura um pouquinho mais alta, gramatura de 120. É um Canson XL. Só isso que tem um pouco mais de especial, que talvez você não tenha na sua casa esse papel com uma gramatura um pouquinho mais alta, mas é um lápis comum. Tô aqui desse jeito aqui, ó, tudo descabelado, meio bagunçado, assim, porque também é outra coisa que eu quero falar nesse vídeo com vocês, porque muitas pessoas deixam de fazer as coisas porque elas ficam pensando, ah, eu não vou fazer porque eu ainda não tenho meu ateliê. Eu não vou fazer porque ainda não tem essa folha que você falou XL aí. Faça, faça. Depois que você começar a fazer, você vai vendo as necessidades que surgirão. Não deixe de fazer porque você tem um material que você acha que é um material aquém das indicações. Comece a fazer. E é só assim você vai ver as dificuldades que você vai ter, o material necessário que você precisa ter e por que esses materiais diferentes são tão importantes. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, vou dar sugestões de composição de cor e preenchimento com lápis de cor. Bora? Nessa 12ª aula, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o círculo cromático, mas esse círculo cromático já mostrei essa parte para vocês na aula passada, né? Falei um pouquinho do círculo cromático, acho que eu não peguei essa folhinha aqui, né, para poder conversar com vocês. Mas eu acho legal ter na casa de vocês um círculo cromático aí que vocês possam ver ou tá no celular facilmente, porque temos algumas cores que a gente usa comumente, né, ou constantemente. E o círculo cromático, ele abre as possibilidades de cores para vocês verem. Aqui também tem essa setinha que vai te dar sugestões de composição de cores. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que começa a ter essa setinha. Então, se eu tenho essa cor, ela é contrastante com essas cores aqui. E aí, quando eu viro aqui no círculo, e aí tem a mesma coisa. Essa cor, essas cores são contrastantes com essas outras cores. E existem possibilidades de harmonias de cor.
Então, por exemplo, eu posso usar essas aqui com estas e estas com essas, que vai ficar uma composição harmônica. E eu posso, tá vendo? Eu viro essa composição e consigo fazer outras possibilidades também. Também tenho aqui as cores primas, né? Ou as cores pares. Então, as cores que estão uma ao lado da outra também tem pouca chance de você colorir com essas cores e ficar desarmônico. Desse outro lado aqui, ó, desse círculo cromático, eu tenho essas cores que podem ser obtidas com a adição dessas outras cores que estão aqui do lado, olha. Isso também é uma outra possibilidade, que às vezes você está um pouco sem ideia. Ah, eu vou usar qual a gama de cores para colorir a minha composição. Então, você pode usar essas ideias aqui, ó. Tá vendo? O seu giro no círculo, o que que acontece? Então, se eu colocar a cor laranja, que é o que a gente vai usar para colorir nosso desenho hoje, se eu usar a cor laranja junto com o verde-limão, que aqui, ó, tá escrito verde-limão, e eu adiciono o cinza, 50% de cinza, eu tenho esta cor aqui. Depois, com 100% de amarelo, consigo essa cor. Com 100% de azul, consigo essa outra cor. Com 100% de magenta, essa cor. Com 50% de branco, essa outra cor aqui. Então, se eu tenho laranja e adiciono verde-limão, mais essas outras composições, eu tenho essa gama de possibilidades de cor, tá? Como eu disse, você tem um círculo cromático na sua mão, abre as possibilidades, os leques de variação de cores que você pode usar. Outra coisa, esse círculo cromático que eu tenho aqui, eu já tenho há um tempão ele, muito mais de 10 anos. Então, é bom você guardar ele numa gaveta ou no lugar que seja meio escurinho, que não tenha incisão de luz em cima dele, para você não perder as cores que vieram na cartelinha, né? Então, com o passar do tempo, se você deixa esse círculo cromático na luz, ela vai perdendo a cor, tá? Então, aqui a mesma coisa. Nós vamos reproduzir essas cores, né, com lápis de cor para poder pintar uma composição, uma imagem, né? E aí, é lógico, o papel que eu vou usar não é esse papel brilhante. E também, não sei qual foi a tinta que eles usaram para poder colocar aqui. Então, o lápis de cor, às vezes, não vai chegar muito, muito, muito próximo do que está aqui. A gente vai chegar próximo, mas não vai ser idêntico. Vou começar a criar as cores aqui embaixo. Eu fiz uns pequenos quadradinhos aqui. A folha que eu tô usando tem uma textura lisa. Mas a gramatura dela é 120 gramas. Então, como eu disse pra vocês, eu vou usar esse lápis laranja. A marca que eu tô usando é Prismacolor, da Caran d'Ache. Então, tô usando cor laranja, o verde, vou usar o branco, já vou usar também um cinza, o azul e, no meu caso aqui, eu vou usar esse vermelho, tá? Mas eu vou também, num outro momento... desculpa, eu vou usar o magenta. Então, vamos lá. Então, a primeira cor que eu vou fazer é essa cor aqui. Então, eu tenho laranja, mais um pouquinho do verde-limão e 50% do cinza. Isso aqui que eu tô fazendo pra vocês, só pra vocês verem essa misturinha, tá, de cores. Não é pra vocês seguirem o que eu tô fazendo, é só pra vocês verem essa misturinha como eu vou fazendo, tá? Então, passei a cor base aqui, o laranja. Depois, vou passar esse verde lima.
Mesma porcentagem, tá? 50-50. E depois eu vou acinzentar. Coloco a cor próxima aqui pra ver. Tá vendo? Faltou um pouquinho mais de laranja. E um pouquinho mais do verde. Nesse verde contém azul. Já tá se aproximando mais, tá vendo? Da cor? Não sei se dá pra vocês verem aí. Então já tem uma misturinha diferente. Diferente dessa aqui, ó, de eu chegar e pintar já direto com laranja, olha só. Ou pintar direto com esse verde. Misturei essas três cores para conseguir essa terceira. Agora vamos para a segunda, que é a laranja. Laranja com 100% de amarelo. Deixa eu colocar, então, a base aqui, ó, amarelo. 100%, então eu vou colocar bem forte aqui o amarelo, bastante pressão. E depois o laranja. Já obtive outra misturinha de cor. Vamos ver agora o laranja mais o azul. Laranja mais o azul. Não esquecendo do verde-limão. A outra cor é o laranja mais o magenta. E vamos dar uma queimadinha aqui com esse verde-limão. E por fim, eu tenho laranja. Um pouquinho do verde-limão.
e o branco. Então veja que olha as variações de cor que nós temos com essas misturinhas de sugestão do círculo cromático. Agora eu vou começar a preencher esses donuts com essas variações de cores que nós obtivemos. Primeiro sempre vou começar com a cor base. Nesse caso, vou começar sempre pintando de trás para frente. Então, os detalhes fica sempre por último. Vou começar a colorir essa parte da massa dos donuts.
Após preenchermos diversas camadas, diversas, eu sempre vou procurando referências de imagem para poder completar o desenho. Mas o que eu quero deixar registrado aqui para vocês é que eu utilizei para preencher essa imagem aquelas cores de sugestão do círculo cromático que nós falamos no início do vídeo. Um abraço e até a próxima.